o que eu acho que como funciona a fatoração. Eu vou definir para vocês daqui a pouco, mas fatoração a gente não usa tanto, assim, não cai muita questão no Enem, nos vestibulares, de, não, fatora isso, ou a coisa que vocês usam diretamente, fatoração e pronto. Geralmente, ela é um tipo de ferramenta para a gente conseguir resolver outros tipos de problemas que precisam muito dela. Se você, por exemplo, ficam muito mais fáceis se você usá-la. No final da aula, eu vou mostrar alguns exercícios que a gente vai ver como ela auxilia. Como sem ela seria muito mais difícil. Então, vamos começar. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí no chat. Então, fatorar, o que significa? É colocar em forma de produto, basicamente. Você lembra que a gente fator e o produto? Quando a gente fala a ordem dos fatores não altera o produto. É basicamente isso. Fatorar e colocar em forma de produtos de vários números. E também, deixa eu mostrar para vocês o que seria colocar nessa forma de produto. Então, a gente tem, por exemplo, um quociente de 180 e a gente vai colocar em forma de produto desse jeito aqui. 2 ao quadrado, vezes 5, vezes 3 ao quadrado. Como é que a gente coloca? Vocês lembram disso aqui? A gente usa muito para fazer MMC, não é? Então, aí a gente tem isso e vai dividindo por divisores primos. Geralmente eu começo pelo menor possível, como 2, 3, aí 5. E a gente vai vendo como é que isso segue. Aí, por exemplo, 180 dividido por 2, 90. Dividido por 2, 45. Dividido por 5, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Então, a gente tem que dividir por números primos até chegar no resto 1. Sempre vai chegar no resto 1, porque mesmo que seja um número tipo 11, a gente divide por 11, que é um número primo, e o resto vai ser 1, certo? Ok. Aí, o que isso quer dizer? Então, geralmente, para conseguir fatorar, a gente chega a partir de propriedade distributiva. Por exemplo, isso aqui. Vocês lembram que quando a gente tem 5 vezes uma soma, por exemplo, pode ser uma subtração, a gente faz 5 vezes 9 mais 5 vezes 2, que é justamente a propriedade distributiva. 5 vezes 9 dá 45, mais 5 vezes 2, que dá 10. Então, a gente soma o resultado dá 55. Em vez de fazer 5 vezes 9 mais 2, 11. 5 vezes 11, 55 também. Mas isso a gente vê muito útil quando a gente vai usar com incógnitas, né? X, Y. Ok. E como é que a gente consegue visualizar muito bem esse negócio de fatorar? Então, por exemplo, a gente tem aqui esses quadradinhos, esses retângulos, e a gente vê que A vezes A mais B, que é esse lado todinho, vezes A mais B, esse lado todinho, é a área, certo? Espero que vocês consigam entender isso. É a área. E, então, ele pode ser representado desse jeito. A mais B, que é um lado vezes o outro ao quadrado, certo? E aqui também, a mesma área, a mesma coisa, pode ser representada desse jeito aqui, que é A vezes A mais B vezes A mais B vezes A mais B vezes B, que é B ao quadrado. Então, essa área todinha pode ser representada desse jeito. Então, são vários números, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que pode ser representado desse jeito aqui, ó, que é A mais B ao quadrado. É a fatoração. Isso, inclusive, é um produto notável que a gente vai conversar um pouquinho mais tarde sobre isso. Então, fatoração, acho que a principal coisa que a gente usa é o fator comum em evidência, que a partir dele a gente consegue achar outras propriedades e desenvolver produtos notáveis e o resto. Tô vendo que essa aula vai ser bem curtinha, mas vamos lá. Então, por exemplo, aqui, a gente tem o A multiplicando B mais A multiplicando C. Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, falem logo no chat que eu tiro, ok? Então, continuando. A gente tem A multiplicando B mais o A multiplicando C, que é a mesma coisa que A multiplicando, aí, abre parênteses, o número que estava multiplicando aqui, eita, eu coloquei errado, me desculpem, aqui é B, tá bom? Coloquei errado. Aqui é B mais o que ele estava multiplicando no outro, que é o C.
ok? Então, A está multiplicando B mais C. Isso aqui está errado, não esqueçam. Então, por exemplo, aqui, a gente tem 3x mais 7x. O x está multiplicando 3 e está multiplicando 7. Então, x, abre parêntese, o que ele está multiplicando em um mais o que ele está multiplicando no outro. Ok? Ele é muito útil em algumas situações. Isso aqui era muito fácil. A gente soma 3 mais 7 fica 10. Vai dar no mesmo, né? Mas, vocês vão ver que tem algumas coisas que vão ser bem mais fáceis se a gente colocar a fator comum em evidência. Eu sou monitora de cálculo 1 de geometria analítica aqui na Federal. E a gente vê muita deficiência disso quando a gente entra, sabe? Porque vocês não sabem o que é colocar o fator comum em evidência, não sabem alguns produtos notáveis. E, além de ser muito importante para o Enem, quem for para a área de exatas, principalmente, vai perceber que isso é muito importante para os cálculos e tudo mais. Como eu disse, tinha dito antes, não sei se vocês estavam aqui antes, a fatoração é muito útil como uma ferramenta. Não exatamente vai cair questões sobre isso, mas é muito útil como uma ferramenta. Se estiver indo muito rápido, vocês me falam. Porque a aula é bem curtinha, só fatoração assim, fala alguns produtos notáveis, a gente faz alguns exercícios e é isso. E a ficha, eu não comentei isso antes, não tá pronta ainda, eu acabei não terminando ela, por questão de tempo, tem outras coisas para fazer. Mas eu vou falar com a minha dupla, que tá para essa aula, no portal, porque vocês vão ter aula ainda, não sei como é que vai ser exatamente, mas teoricamente vocês deveriam ter aula ainda depois, mais tarde, dessas mesmas coisas. A gente vai dar as mesmas aulas mais tarde, só que agora para vocês não ficarem muito parados. Então, eu vou falar com a minha dupla, que tá pra fazer essa aula comigo, pra gente resolver essa ficha, pra mandar essa ficha pra vocês o mais rápido possível. A gente tá criando também um site de matemática pra gente colocar todas as fichas, todos os vídeos, tudo que a gente recomenda pra vocês fazerem nessa quarentena. E eu vou colocar essa aula que também tá sendo gravada lá, pra vocês depois. Ok. Nada até agora, vocês têm um comentário? Ok. Ah, tá achando rápido. Me desculpa, eu acabei de ver isso. Então, Cauã, me desculpa. Você quer que eu repita alguma coisa? Eu vou seguir mais devagar agora. E se você quiser que eu repita alguma coisa, você me fala aí no chat que eu vou dar uma olhada. Que aí eu volto e repito, sem problema nenhum, tá bom? Aí vocês vão me falando lá. Eu vou bem devagar agora. Vamos lá, eu vou bem devagar agora, mas se você precisar que eu volto rápido, sem nenhum problema. Acho que tô com algum problema sem conseguir ver direito essas atualizações dos comentários de vocês, por isso eu vou tentar ser mais devagar também por causa disso. Então vamos lá. Fator comum em evidência, eu espero que vocês tenham entendido. É basicamente isso. A gente tem um número aqui, por exemplo, uma incógnita, que é o x, está multiplicando várias coisas, e a gente pega esse negócio que está sendo multiplicado, está multiplicando, e entre parênteses coloca a soma do que as coisas que estão sendo multiplicadas. Espero que seja tudo certo por aí até agora. Aí tem a fatoração por agrupamento. Que como é que é? É assim, é uma sucessão do fator comum em evidência. Então, por exemplo, a gente vê o fator comum em evidência e coloca ele em evidência, certo? Daí depois, a gente faz o quê? A gente vê que sobrou alguma coisa que ainda também está em evidência. A gente coloca ele também em evidência. Vamos ver como é que isso funciona. Ok, a gente tem esse polinômio todinho, que é 12bx mais 3by menos 8x menos 2x. Esse é um exemplo de uma apostila que eu vi. Então, pode ser que você já tenha visto, talvez, mas vai ter mais exercícios assim na ficha para você dar uma olhada nesse estilo e no estilo que cairia nos vestibulares. Porque, como eu disse antes, vai cair com outras coisas. Então, ok. A gente vê aqui que tem 12b e aqui tem 3b. 12 não é a mesma coisa que 3 vezes 4.
certo? Então, 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. Então, a gente pode dizer que aqui é 3 vezes 4 vezes Bx, mais 3 vezes By. Então, significa o quê? Que tem 3b aqui e também tem 3b aqui, certo? Então, tem 3b aqui multiplicando. Não é 3 vezes 4? Então, sobrou 4. Então, 4x aqui, mais o y aqui, certo? A gente, então, fez o quê? Colocou em evidência o 3b, ok? E aqui, o que aqui tem? Tem menos 8x menos 2y. Ok. 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2, certo? A gente percebe que no Enem, nos vestibulares, na própria faculdade, é muito mais fácil você pensar em formas de produto. Pensar já fatorado, sabe? Pensar que 8 é 8, 4 vezes 2 e ver o que dá pra fazer com isso. Então, 8 é 4 vezes 2. Então, fica 2 vezes 4 vezes x, menos 2 vezes y. Deixa eu só ver se tem mais alguma... Você está falando mais alguma coisa. Ok. Então, tem 2 aqui e tem 2 aqui, certo? Então, aqui é 2 vezes 4 vezes x. Então, o 2 está multiplicando 4x. Aqui é 2 vezes y. Então, 2 está multiplicando y. Agora, esses sinais aqui, como é que acontece? Como os dois estão negativos, a gente pode pegar esse sinal menos e colocar só com 2. Porque ele já vai estar multiplicando 4x e o y. Então, quando a gente for distribuir, vocês lembram que tem aquela propriedade distributiva? A gente pega o que está aqui, multiplica com isso, mais o que está aqui multiplicado com isso. Certo? Aí, o que acontece? Então, é menos 2 vezes 4x vai dar menos 8x. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Então, a propriedade distributiva também funciona com os sinais. Então, é menos com mais, aqui dá menos. Menos com mais dá menos. Ok? Tudo bem até aí? Vou esperar vocês falarem. Não vou esperar vocês falarem, mas vou estar de olho se vocês falarem que não e eu volto, ok? Tô continuando. Vocês podem ver que agora tem outro fator comum em evidência, porque como eu tinha falado antes, agrupamento é uma sucessão do fator comum em evidência. Então, a gente já viu o fator comum em evidência aqui com 3b, já viu o fator comum em evidência aqui com 2, e a gente vê de novo outro fator comum em evidência, que é o 4x mais y, tá vendo? 4x mais y e 4x mais y. A gente pode considerar, a gente finge na cabeça da gente que isso é um termo só um x, só um y, e trata do mesmo jeito. Então, 4x mais y tá aparecendo 2 vezes. Então, a gente pode colocar ele como um fator comum em evidência. Do mesmo jeito que a gente faz com x, do mesmo jeito que a gente fez com 2, do mesmo jeito que a gente fez com 3b, a gente vai fazer com ele. Então, a gente pega o 4x mais y, coloca aqui e multiplica pelo que está sendo somado por ele. Então, por exemplo, 4x mais y está multiplicando 3b aqui. Então, a gente coloca aqui. Então, 4x mais y está multiplicando menos 2 aqui. Então, a gente coloca menos 2 aqui. Certo? Espero que esteja tudo bem até agora. Ok. E a partir desse agrupamento, a gente vai ver mais uma coisa. Lembra que a gente falou de agrupamento agora? Então, vamos colocar em prática com um trinômio aqui que a gente conhece bastante, que é o quadrado da soma. Então, é um trinômio que a gente pode usar o agrupamento para chegar na forma do quadrado da soma. Então, por exemplo, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. O que é a ao quadrado, né? O a ao quadrado é a vezes a. Então, é a vezes a mais a vezes b mais a vezes b mais b vezes b. Ok? Espero que vocês estejam lembrados disso. Então, o a aqui, a gente pode colocar em evidência. Ele está multiplicando a, certo? Já que é a vezes a, ao quadrado é a mesma coisa que a vezes a. Então, está multiplicando a, e aqui está multiplicando b. Então, é a mais b. E aqui o b, eu esqueci de colocar esse em vermelho. Meu Deus do céu, muitas coisas que eu esqueci de colocar nesse slide. Isso que dá pra fazer as coisas na madrugada. Vocês estão morrendo de sono. Então, o b aqui está multiplicando a
E também está multiplicando b, porque b ao quadrado é igual a b vezes b. Espero que esteja tudo bem até agora. Então, como eu tinha dito, isso aqui a gente pode usar o agrupamento e é uma sucessão de fator comum em evidência. A gente já viu dois fatores comuns em evidência, que é o A e B. E a gente também agora tem outro fator comum em evidência, que é o A mais B. Ele aparece nos dois. Então, a gente pega A mais B, coloca em evidência. Multiplica pelo que ele está somando. O que ele está somando? A mais B. Então, é A mais B vezes A mais B, que é a mesma coisa que A mais B ao quadrado. Esse é outro jeito de você ver se as coisas são quadrados perfeitos. Tentar ficar agrupando, ok? Então, a gente já viu aqui um produto notável, que é o quadrado da soma. Vamos dar uma olhada em alguns outros. Novamente, se estiver muito rápido, vocês falam aí para eu ir mais devagar ou se tiverem alguma dúvida. Ok. Então, outros produtos notáveis que são muito importantes pra gente. Essa aula vai ser bem curtinha, porque já como a gente, na sala de aula, a gente para tirar dúvida, tem, tipo, na prática tá demorando pra caraca, né, porque teve problema da live. Mas, de aula mesmo, vai ser mais curtinha, porque é bem mais difícil vocês tirarem dúvida, não dá pra levantar a mão e ajudar vocês na hora. O que eu espero é que vocês estejam entendendo direitinho, e se tiver algum problema, por favor, vocês falem. Ok, continuando. Alguns outros produtos notáveis, que, por favor, não menosprezem produtos notáveis, pensem que realmente são muito importantes, porque são muito importantes. Vocês não podem não ver isso no dia a dia, e também não ver questões de produto notável. Mas é muito importante para resolver algumas questões. É muito aquela questão de, tipo, ter uma raiz cúbica que você não sabe para onde é que você vai. Pode ser facilmente resolvido com um produto notável. Então, se vocês tiverem esses produtos notáveis entranhados já em vocês, tudo vai ficar bem mais fácil. Vai ficar muito mais fácil resolver as questões, vocês vão resolver mais rápido. Então, a gente sabe que o Enem é uma prova de tempo também, né? Vocês têm cerca de 3 minutos por questão. Eu realmente não lembro agora quanto é o tempo que está hoje em dia para o Enem. Mas vocês têm muito pouco tempo por questão. Então, se vocês conseguirem facilitar a sua vida já com esse nosso produto notável, e o raciocínio fica um pouco muito mais fácil. Então, é isso. Não menosprezem. Não vai cair questão de produto notável. Ah, não, quer que isso quanto estudar. Mas é muito mais fácil resolver as questões se vocês usam eles. Se tiverem alguma dúvida, não esqueçam de falar, pelo amor de Deus. Tô aqui por vocês. Tô fazendo essas aulas por vocês, para vocês aprenderem. Então, ok. Tem um quadrado da soma que a gente já tinha falado antes. Inclusive, outro erro do slide tá ao contrário aqui. Esse aqui é soma e esse aqui é diferença. Tudo bem. Vida que segue. Mas eu vou corrigir antes de mandar esse slide para vocês. Porque eu vou mandar esse slide para vocês e eu vou pedir para colocar no Drive. Então, esse aqui é o quadrado da soma. E deixa eu só... O bom é que dá para escrever aqui. Só ignore minha letra. E esse é o quadrado da diferença. Certo. Eu espero que tenha dado pra ver. Não sei se deu pra ver. Ok. Então, esse é o quadrado da soma. E esse é o quadrado da diferença. Como é que funciona? Vocês podem entranhar isso em vocês, como é que funciona, fazer fatoração por fatoração até chegar no produto notável. Ou vocês podem decorar. Eu já tenho isso decorado de tanto que eu vi na vida. Então, vocês podem dar uma olhada e tentar absorver. Se tiver alguma dúvida, tenta fatorar e ir fatorando, ok? Então, vamos lá. O quadrado da soma, a gente já tinha falado antes, a mais b ao quadrado, a mesma coisa que a ao quadrado, mais 2ab mais b ao quadrado. Como é que funciona isso? A gente pega a mais b vezes a mais b, né? Que é a mesma coisa que a mais b ao quadrado.
e vai usando propriedade distributiva que a gente tinha falado antes, no começo da aula. Vai distribuindo um por um, e a partir daí a gente chega nesse resultado aí, que é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, certo? A mesma coisa para o resto. Estou fazendo isso aqui para demonstrar para vocês verem como é que isso funciona. Ok. Daí, quadrado da diferença é quase a mesma coisa, mas o que acontece? Uma coisa que eu aprendi no meu ensino médio, que eu sigo para minha vida, é que sempre vai ser assim. Não. Aqui é positivo, certo? Vai ser tudo positivo. Ok. Aqui é negativo. Quando é, eu só tô falando quando é quadrado da soma, quadrado da diferença, cubo da soma e cubo da diferença, ok? Não quando é diferença de quadrados, essas coisas. Então, é quando tem um parêntese e um quadrado ou um cubo multiplicando tudo. Aí vai ser desse jeito aqui. Então, mais é mais e mais, menos vai ser como? Vai ser mais, menos, mais. Aí se seguisse seria menos. Aí depois mais, menos. Entenderam? Então, mais, menos. Mais, menos. Mais. Então, vocês vão ver isso muito bem na soma de cubos. Não. Nos cubos perfeitos. Que é o cubo da soma e o cubo da diferença. Ok, outra muito importante, muito importante, acho que essa aqui é a mais importante para vocês, para o Enem e também para quem quiser seguir carreira de exatas, se for parar nos cálculos, eu acho que essa é a mais importante, além do quadrado da soma, no quadrado da diferença, que é, se eu tenho um quadrado de um número, então, o número está ao quadrado, tá? Não é a diferença nem a soma que está ao quadrado, é o número que está ao quadrado, menos outro número ao quadrado. Isso quer dizer que é a mesma coisa que A mais B multiplicando A menos B. Então, tem um A ao quadrado menos B ao quadrado, é a mesma coisa que A mais B multiplicando A menos B. Ok? Simples. A gente vai ver um exemplo mais prático disso daqui a pouco. Só alguém, pode mandar alguma mensagem no chat aí, nos comentários, só para eu ver se está funcionando. Porque eu não tô recebendo mais nenhuma mensagem, não sei se é porque vocês não estão falando ou se eu não estou recebendo. Então seria bem bacana se vocês mandassem. Dá uma olhada aqui. Nada por aqui até agora. Então, por favor, se alguém puder mandar um ponto, tá funcionando, só pra eu saber. E aqui é o produto de Stevin, que sinceramente eu não uso muito no meu dia a dia. Então, acho que entre esses aqui é o que eu menos uso. Mas isso não quer dizer que ele não é importante. Então, como é que ele funciona? Tem um A ao quadrado mais uma soma multiplicando x, mais esses números aqui que estão sendo somados, sendo multiplicados entre si. Então, isso é a mesma coisa que x mais A vezes x mais B, onde A e B são esses números que, quando está sendo multiplicado por x, ele está sendo somado. E quando ele está com um coeficiente constante, um constante, eles são a soma entre eles. Ok. Aí agora tem os cubos perfeitos, que é a mesma coisa que o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Como eu tinha dito para vocês, é quando a gente tem uma soma ou uma diferença entre parênteses sendo elevado a um quadrado ou a algum cubo. Ok? Espero que esteja tudo certo até agora. Então, recebi aqui um ponto, um teste, tá funcionando. Meu tio, obrigada, tio. Beijo, saudades. Tá funcionando, ok, então vamos continuar. Ok, então, é a mesma coisa, quadrado da soma e quadrado da diferença. Então, a gente tem aqui, como eu tinha dito pra vocês, menos, mais é mais. Menos é mais, menos. Então, vamos ver isso. Então, eu tenho A mais B, ó. Deixa eu explicar pra vocês o que é esse mais e esse menos em cima. Quando eu tenho mais aqui, vai ser mais aqui, mais aqui, mais aqui. Quando eu tenho menos aqui, vai ser mais aqui, menos aqui. Mais aqui, menos aqui. Então, o que tá em cima
segue o que tá em cima no resto. O que tá embaixo segue o que tá embaixo no resto, ok? Espero que esteja tudo certo até agora. Então, vamos lá. Vocês lembram que aqui vai ser, quando é quadrado da soma e da diferença, vai ser 1, 2, 1, certo? 1a ao quadrado mais 2ab mais 1b ao quadrado. Quando é ao cubo, vai ser 1 ao quadrado, 3 ao quadrado b, 3ab ao quadrado, 1b ao cubo. Então, vai ser 1, 3, 3, 1, certo? Isso ajuda muito, pelo menos pra mim, a lembrar como é que isso vai funcionar. Quando é a quarta, a quinta, a sexta, isso é o binômio de Newton e vai ser de outras maneiras. Então, por exemplo, aqui quando é soma, a mais b ao cubo vai ser 1a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao cubo, ab ao quadrado, mais 1b ao cubo. E quando aqui é a menos b, vai ser 1a ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos 1b ao cubo. Espero que estejam entendendo até agora. Continuando. Tem as somas de cubos e as diferenças de cubos, que é outra coisa que a gente vê sendo bem importante em algumas questões que vocês vão ter muito trabalho se for tentar desenvolver isso. Fica mais fácil se for simplesmente saber desses produtos notáveis, essas regras, como é que eles continuam. Então, ok. Vai ser a ao cubo mais b ao cubo. Lembrando que não é a mais b ao cubo, é a ao cubo mais b ao cubo. Então, vai ser a ao cubo mais b ao cubo, é a mesma coisa que a mais b ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Vocês podem muito confundir isso com isso aqui, olha. Que é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Lembra que aqui é 1, 2, 1. Aqui vai ser 1, 1, 1. É diferente. Não é a mesma coisa que a menos b ao quadrado. Certo? É uma coisa que o pessoal confunde bastante, mas não é a mesma coisa. Ali seria com 2. Vocês podem ver que aqui tem um 2. E aqui é 1. Esses rascunhos estão ficando meio difíceis de visualizar, né? Mas a gente vai vendo isso. Ok. É basicamente isso. Esse aí é um pouco mais decorar. Vocês sabem que dá pra fazer por agrupamento e tentando chegar aí. Só que como daria muito trabalho, vocês tentem fazer muitos exercícios, como eu vou botar na ficha pra vocês. Vou colocar bastante exercícios que é pra vocês treinarem bastante e isso ficar entranhado dentro de vocês. Então, também tem as diferenças de cubos, que é a mesma coisa daqui. A diferença é... Então, aqui é mais, aqui é menos. Aqui é mais, aqui é menos. Aqui é menos, aqui é mais. Então, troca isso. Roger acabou de botar uma dica que quando os expoentes crescem. Eu tô ligada disso. Deu pra entender porque eu sei o que é. Então, vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês o que é que o Roger está dizendo. Por exemplo, eu tenho aqui. Eu vou entrar em outro coisinha, porque é pra eu poder digitar. Não. Poxa, eu fechei, mas tudo bem. Então, por exemplo, vou escrever aqui. O que é que Roger disse? Então, eu tenho a mais b ao quadrado. Espero que vocês entendam que quando eu boto esse chapéuzinho, quer dizer que é um expoente, ok? Eu vou escrever assim porque é um pouco mais fácil. Então, eu tenho a mais b ao quadrado. Então, como é que funciona? Eu tenho meu primeiro expoente, meu primeiro número é a, certo? Então, ele começa com o expoente mais alto, que vai ser 2. Então, vai ser a ao quadrado. Meu segundo número começa com o expoente mais baixo, que vai ser o b, né? Meu b é meu último número. E o expoente mais baixo é 0. Então, fica a ao quadrado vezes b elevado a 0. E b elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é o quê? 1, certo? Então, por causa disso, fica só a ao quadrado. Aqui eu somo 2 vezes,
Aí, vamos lá. Diminui um expoente do primeiro e aumenta um expoente do segundo. Ou seja, fica A elevado a 1, porque 2 menos 1 dá 1, multiplicando... Não sei por que isso está acontecendo. Multiplicando, B era 0, né? Aí a gente soma 1. Elevado a 1, então. Ok? E aqui é a mesma coisa. A gente tinha A elevado a 1, vai tirar 1. Então fica A elevado a 0. E eu tinha B elevado a 1, só que vai crescer de novo. Crescer mais 1. Então fica B elevado a 2. Então, A elevado a 0 é a mesma coisa que 1, né? Porque todo número elevado a 0 é 1. Então fica A elevado a 0, que dá 1, multiplicando B ao quadrado. Então, no final de contas, isso aqui vai dar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Porque o primeiro começa no máximo e vai diminuindo até 0. O segundo começa no mínimo, que é 0, e vai aumentando até o máximo. Do mesmo jeito que... Deixa eu ver se vocês mandaram mais alguma coisa. Ok, nada até agora. Vai ser quando é o cubo. Então, tem 1 multiplicando A ao cubo, que é o máximo, vezes B elevado a 0, que é igual a 1. Mais 3 vezes A ao quadrado, porque aumentou 1, né? Então, fica... diminuiu 1, né? 3 menos 1 dá 2. E aqui o B aumentou 1, então fica B elevado a primeira. Depois a mesma coisa. O A vai diminuir 1, então 2 menos 1 dá 1. E o B vai aumentar 1, então 1 mais 1 dá 2. E aqui para finalizar, fica A elevado a... Era 1, menos 1 dá 0. Multiplicando, B elevado a segunda, o segundo aumenta, né? Então, elevado a terceira. Então, no final das contas, isso vai ficar A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Espero que tenha dado para entender isso aí. Isso é para facilitar a vida de vocês. Pensar, então, o primeiro vai diminuindo, o segundo vai aumentando. Só para ficar um pouco mais fácil na hora de decorar. Continuando. Peraí que eu tenho toda uma regra nesse tipo de apresentação que eu fiz, que é com zoom. É mais diferente. Ok. Ai, vai, funciona. Só um instante, gente. Problemas. Ok. Aí tem os cubos perfeitos, que eu já expliquei pra vocês. Vai mudando a soma e a diferença. Quando é a soma e a diferença, vai intercalando. E tem a soma de cubos e a diferença de cubos, que eu falei pra vocês que quando aqui quando é cubo, é um número ao cubo mais outro número ao cubo, ou um número ao cubo menos outro número ao cubo. Então, não vou confundir com isso aqui, por favor. Então, vai ser dessa maneira e dessa maneira. Isso aqui, por favor, não confundir com esse. Porque não é a mesma coisa. Aqui é 2 e aqui é 1. Ok? E um extra, que é a soma, o quadrado da soma de 3 termos. Então, o quadrado da soma de 3 termos vai ser bem parecido com esse aqui, que é o quadrado da soma de 2 termos. Então, vai ser primeiro termo ao quadrado, segundo termo ao quadrado, terceiro termo ao quadrado. E eu tô apontando pra tela como se vocês estivessem vendo. Então, primeiro termo ao quadrado, segundo termo ao quadrado, terceiro termo ao quadrado. Aí vai ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Não precisa decorar, não. Primeiro vezes o segundo, primeiro vezes o terceiro, segundo vezes o terceiro. Não precisa decorar isso. Precisa saber que é todas as multiplicações possíveis entre os números que dá pra fazer. Ou seja, dá pra fazer essa vezes essa vezes essa e essa vezes essa. Certo? Então vai ser 2 vezes essa vezes essa, mais 2 vezes essa vezes essa, mais 2 vezes essa vezes essa. Então, vocês vão perceber muito isso na hora de probabilidade, arranjo, essas coisas, que vão ser as multiplicações possíveis que dá para serem feitas. Então, é isso aí.
Ok, gente. Espero que tenha entendido. Vamos ver alguns exercícios agora. Eu não estou conseguindo clicar. Ok. Então, seja o seguinte número igual a m, que é igual a 5.745 ao quadrado, menos 5.740 ao quadrado. A soma dos algarismos de m é... Eu tinha dito antes, vou repetir para caso alguém não tenha estado aqui na aula. A gente não vai ver esse tipo de questão no Enem, geralmente, provavelmente, questão de probabilidade, pode acabar caindo, porque tá nos temas que vocês precisam saber, mas vai ser muito útil pra gente saber fazer alguns outros tipos de questões. Então, mas já caí em alguns outros vestibulares, então vamos dar uma olhada em algumas questões que tratam só de fatoração, porque para essa apresentação, para essa aula, eu trouxe para vocês questões que tratam só de fatoração, porque vão ter outras coisas, outros temas que vocês não estudaram ainda, então não é exatamente necessário que vocês saibam fazer os outros temas, mas saibam utilizar da fatoração para resolver esse tipo de questão. Então, aqui tá uma questão só de fatoração, que é para deixar um pouco mais... Ver se vocês fixaram direitinho o que eu quis trazer para a aula hoje, né? Então eu tenho 5.745 quadrado menos 5.740 quadrado. É muito chato não poder ouvir a voz de vocês, saber o que vocês pensam agora, nem ver a cara de vocês para saber se vocês estão com dúvida ou não. Mas vou perguntar sozinha aqui. O que vocês acham que resolveria essa questão? Que produto notável? Que forma de fatorar que resolveria? Eu espero que a resposta tenha sido que é a diferença de quadrados. Então, tem a diferença de quadrados, né? Tem um número ao quadrado menos outro número ao quadrado. Então, isso quer dizer que a gente pode usar a diferença de quadrados para resolver isso aqui. Vocês lembram que a diferença de quadrados como é que é? É o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Então, a diferença dos quadrados vai ser o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Vocês fazem essa soma e fazem essa subtração. Essa soma vai dar 11.485, a subtração vai dar 5. E o resultado vai dar esse. Vocês não concordam que é muito mais fácil que fazer 5.745 ao quadrado e depois subtrair de 5.740 ao quadrado? Então, isso são artifícios para conseguir chegar em respostas bem mais rápidas do que vocês poderiam de outros jeitos. Ganha muito tempo, principalmente no Enem, como eu tinha dito antes, é uma prova que consome muito o tempo de vocês. Então, aqui é a soma dos algarismos, a soma dos algarismos é 23. Vou fazer 5 mais 7, mais 4, mais 2, mais 5. Ok? E aqui, a próxima. Então, a expressão x menos 1 ao quadrado mais x menos 1 ao cubo é equivalente a... Aqui tá as opções. Então, aqui é produto notável, é saber se vocês conseguem desenvolver esses produtos notáveis. Saber se vocês sabem o quadrado da diferença, saber se vocês sabem o cubo da diferença. Então, vamos ver se vocês lembram. Então, isso aqui fica x menos 1 ao quadrado. Então, a mesma coisa aqui. X ao quadrado, primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Ok? Espero que vocês estejam lembrados disso. Então, como é menos, aqui o termo do meio vai ficar com menos. Agora aqui, essa parte aqui do cubo, como é que vai ser? Vai ser o primeiro ao cubo menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Como o segundo é 1, não precisa colocar nada. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Como o segundo ao quadrado é 1, então vai ser 1 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1. Então, a gente não precisa colocar aí. Se estiver indo muito rápido ainda, se tiverem alguma dúvida, por favor, falem. Aí, aqui, menos o segundo ao cubo. Então, lembra que a gente falado é mais, menos, mais, menos. Quando isso aqui é a diferença.
Quando isso aqui é diferença também, vai ser mais, menos, mais. Ok? Lembrando disso. Algo que a gente faz aqui, muito tranquilo, a gente pega o que está ao cubo, tem x ao cubo, x ao quadrado e tem menos 3x ao quadrado. Então, fica menos 2x ao quadrado. Aqui tem menos 2x mais 3x, então fica só x. Aqui fica 1 menos 1. E é isso, fica x ao cubo menos 2x mais x, que é a mesma coisa que a alternativa C. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, essa é a hora de mandar aí.